Nós vamos agora assistir mais um vídeo da Papyrus e, na sequência, voltaremos com a presença de todos os nossos convidados e do time da Papyrus para um bate-papo e onde vamos responder as questões encaminhadas por vocês. Já estou com várias delas aqui, que vão continuar assistindo ao nosso evento à distância. Fazer o bem é mais do que praticar um ato. É dar início a um ciclo que contagia tudo ao seu redor. Transforma a vida das pessoas. E torna o mundo um lugar melhor. É a Papyrus gerando créditos de reciclagem e promovendo a sustentabilidade. Vamos fazer juntos a diferença na economia circular. Fazer o bem é mais do que praticar um ato. É dar início a um ciclo que contagia tudo ao seu redor. Transforma a vida das pessoas. E torna o mundo um lugar melhor. É a Papyrus gerando créditos de reciclagem e promovendo a sustentabilidade. Vamos fazer juntos a diferença na economia circular. Fazer o bem. Olá, estamos de volta agora com todos os nossos convidados, o time da Papyrus também, para responder algumas perguntas, fazer um bate-papo aqui. A gente está com várias questões enviadas pela audiência, então agradecemos o envio. E eu queria começar com uma pergunta justamente para o Amando Varela. As grandes marcas, elas já sentem os efeitos de um consumo mais consciente, da demanda de um consumidor mais preocupado com a sustentabilidade, Amando? Como você vê isso? Isso já está influenciando as vendas das empresas? Fala um pouco desse contexto, por favor. A gente tem, assim, primeiro quero dizer assim, eu fui o último e sou o primeiro, tá? Isso não é justo, André, mas tudo bem, eu vou responder. Então, a gente tem visto nas conversas com os end users, né, muitos deles preocupados com a sustentabilidade das suas embalagens. É uma preocupação crescente em todos eles. Cada vez mais, e acho que o Borg pode depois confirmar isso muito mais do que a gente, que tem contato com alguns deles, né, eles têm muita preocupação em que materiais usam, se ele é reciclado, se ele é reciclável, e eles reportam que o consumidor, algumas parcelas dos consumidores, estão cada vez mais preocupados em procurar no ponto de venda informações não só sobre o produto, mas sobre a embalagem que é usada. E isso, então, remete a cada vez mais responsabilidade de veicular a informação correta, que é também muito do que o Renato falou, né, junto com o Borg mesmo, até quando o Fabrício explicou a lei toda que está passando por aqui. Eu acho que essa é uma necessidade que o consumidor põe aos brand owners, mas mais do que isso também, é uma necessidade de toda a sociedade em melhorar a sociedade. Então, eu acho que esse é o caminho mesmo. Isso acontece já e vai continuar acontecendo cada vez mais. Ótimo, obrigada, Amando.
O Fabrício, temos aqui uma questão para você, Fabrício, sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que você explorou tão bem na sua apresentação. A pergunta, a pessoa não mandou o nome, mas podemos perceber que a legislação é boa e preocupada com o ciclo de vida do produto. Então, por que poucos agentes do processo e do ciclo do produto até hoje aderiram à Política Nacional de Resíduos Sólidos? Bom, acho que é uma ótima pergunta. Primeiro, acho que essa questão do pouco, eu acho que é relativa. Acho que nós estamos num processo, infelizmente, ainda nós temos uma lacuna entre a norma, entre a publicação da norma e o enforcement, né? A efetividade, o controle, a fiscalização. Então, nós temos, sim, uma boa legislação, mas, por consequência, o controle, a fiscalização, ele tem uma certa dificuldade de se organizar, né, e assegurar, que é o que eu coloquei no desafio da minha apresentação, assegurar a isonomia. Né? Ou seja, tem todo mundo, na verdade, a lei coloca lá, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes. Pequeno, médio, grande porte, localizado no sul, sudeste, norte, nordeste, centro. Então, ele não faz distinção regional. Por consequência, um produtor menor tem os 22% equiparável ao seu percentual de mercado. Os 22% de uma grande empresa é um volume maior, então ele é proporcional. Então, eu acredito que é o seguinte, a lei está posta, tem um processo de sensibilização que é natural também, de informação. Nesse caso, a política nacional, felizmente, não é daquelas leis que não pegou, né, que, infelizmente, quando você fala isso fora do Brasil, você pensar, tem lei que pega e lei que não pega, isso não existe. A partir do momento que foi publicada, ela está vigente, é compliance, é conformidade, é seguir a regra. Né? Uma regra, ainda mais, neste caso, definida em âmbito federal. Então, particularmente, eu acho que é um processo de aperfeiçoamento e os sistemas de controle e fiscalização vêm dando suporte para a gente crescer. Agora, também é importante, André, só para concluir, tem empresas que estão se organizando, estão trabalhando nesse tema, a própria Papyrus acompanha esse tema desde o início, né, setorialmente, individualmente. Então, você vê que as empresas estão internalizando o tema e, veja, na minha opinião, isso é uma questão de sobrevivência. Dentro do tema de economia circular, o Armando colocou isso muito bem, é uma questão de perenidade do negócio e devidamente alinhado hoje aos critérios de meio ambiente, aos critérios sociais e de governança, que é o ESG. E acho que complementa um pouco a sua resposta, Fabrício, uma pergunta para o Renato. Renato, a logística reversa muitas vezes é massacrada pela questão dos custos, né? Nosso internauta pergunta. Ela tem o seu potencial demonstrado através dos lucros gerados pela reciclagem, mas como equalizar os custos e os lucros atendendo a toda a cadeia envolvida? Legal, boa pergunta. Acho que também complementando as respostas de antes, ali somando a Amanda e o Fabrício na questão da lei ter pegado ou não, eu acho que é muito interessante a gente reconhecer um movimento que tem hoje também, das marcas entenderem que não só é uma questão regulatória, isso não é só sobre atender a lei. Né? E o exemplo maior disso tudo são marcas que neutralizam todas as embalagens que colocam no mercado. Né? A gente tem hoje na Pollen, por exemplo, clientes que neutralizam 200%. Ele fala, olha, num país como o nosso, eu quero recolher 2 embalagens a cada uma que eu coloco no mercado até que o negócio esteja equalizado. Então, não é só sobre razão legal, é sobre o consumidor que entende, né, a responsabilidade dos fabricantes e a sua própria responsabilidade. Né? E isso também responde bastante da pergunta de como equalizar os custos massacrantes da sustentabilidade. Ou da logística reversa, da reciclagem. Eu acho que a coisa mais cara que existe no mundo é a gente sumir do mercado. O maior custo que existe é a empresa quebrar. Né? E não é a gente vai quebrar por não ser sustentável, não é sobre isso, não estou falando sobre isso. Mas sim sobre o fato de, se a gente não acompanha os movimentos de mercado, e sustentabilidade é só um deles. Né? Eu acho que, por que, né, o que o ESG tomou tanta voga, né, no mercado, todo mundo fala sobre tanto sobre ele, e os fundos de investimentos disseram, olha, se não fizerem, a maioria deles, né, se não fizerem nada de ESG, a gente não vamos acompanhar, né, os investimentos. Por quê? É sobre o fundo querer a sustentabilidade, é sobre o fundo querer social, governança, tudo integrado? Não é só sobre isso.
mas é um demonstrativo. Se a tua marca não está atenta nem ao que é mais falado no mundo, imagina as coisas que não são faladas se a tua atenção está desdobrada sobre elas. Então, isso é um demonstrativo de performance, é um demonstrativo de atenção aos passos evolutivos da sociedade que naturalmente demandam os seus produtos. Isso é, né, a gente sempre fala, né, o consumidor, né, Christian, é o oxigênio da nossa indústria. Se faltar ele, a gente morre, né? Então, o custo não diria que o custo é massacrante, né? A gente tem um lema na Poli, inclusive, que é sempre sustentabilidade com resultado. A gente nunca fez um projeto, por exemplo, que não tem ROI. Agora, medir esse ROI sobre que aspecto? Né? É mais barato usar um ou outro? Ou aumentar as minhas vendas daqui? Ou como é que eu estou mensurando isso? Como é que eu estou medindo esse negócio para o meu mercado? Então, a forma como você mede o que é retorno para o investimento em sustentabilidade ou do custo da sustentabilidade muda tudo. A gente tem questões tributárias em relação à sustentabilidade? Tem. São sérias a serem trabalhadas? É claro. É impensável que uma cadeia da reciclagem seja bitributada no Brasil como é hoje. Né? O material paga, a indústria paga o imposto quando adquire a matéria-prima virgem, ela vai para o consumidor, ela volta, a gente paga imposto por ela de novo. Então, não é nem a gente pedindo, né, a gente sempre fala isso, o Fabrício também sempre comenta isso, não é que a gente esteja pedindo isenção fiscal, é não bitributar é uma razão. Né? Já ajuda, é só não bitributar. Né? Então, acho que existem custos, sim, atrelados que podem ser otimizados, mas enxergando a sustentabilidade como uma ótica de investimento, posicionamento e avanço da minha tese como empresa, avanço da minha tese como consumidor, eu acho que tudo isso se paga e tem um ROI muito positivo. Perfeito, Renato. E você mencionou bem, né? Esse movimento ESG, ele tem puxado muitas empresas a justamente buscarem essas soluções. E eu tenho algumas perguntas aqui para o Christian. Christian, os cartões reciclados, eles podem ser utilizados em embalagens que terão contato direto com alimento ou embalagens secundárias de alimento? Fala um pouco sobre isso. E tem uma outra questão para você, eu vou dar duas em um para você. Enfim, nos cartões... E aí a segunda pergunta, né, que se nos cartões VitaCarta e VitaCycle se pode aplicar barreiras para embalagens em geral? Acho que uma pergunta bem técnica aqui para você. Boas perguntas. Bom, vamos dividir um pouco isso, né? Uma coisa que a gente sempre trabalha, né, nos nossos projetos na Papyrus de todas as formas, né? E isso a gente tem até um display que a gente coloca nas mesas lá, né? Que o Amando que patrocinou esse display, né? Exatamente. Não faça aquilo que você não pode cumprir, né? Não prometa aquilo que você não pode cumprir. E a gente sempre se orienta por isso, né? Assim, não vamos dizer algo que a gente não consiga cumprir. Então, assim, a questão do contato direto dos alimentos com produtos reciclados, né? A gente tem, por exemplo, hoje, no VitaCycle, todas as certificações necessárias para o contato direto com alimentos. Só que o VitaCycle, como eu mostrei para vocês, né, na apresentação, ele tem uma estrutura diferente de produto. Ele tem aquele verso bege, né, e aquela frente branca, que significam o quê? Produtos virgens que estão colocados nas partes externas do produto. E os produtos, as fibras, né, recicladas, estão colocadas internamente. Então, dessa forma, a gente consegue um controle das migrações, né, e a gente tem toda a certificação necessária, RDC 88, ISEGA, tudo isso para esse produto. Já no produto VitaCarta, que ele é reciclado 100% e que tem o reciclado na parte externa, hoje a gente ainda tem algumas restrições para o contato direto. Agora, para ser uma embalagem secundária, a gente não tem nenhuma restrição. Então, a gente sempre busca trabalhar com a informação mais clara e mais correta possível, e é dessa forma que a gente forma aí os nossos projetos, né? E a segunda pergunta que você fez era as barreiras, né? O assunto que você não gosta de falar, barreiras. Eu já sei até quem fez essa pergunta. O pessoal, mandar um abraço para a Laura, que fez essa pergunta, né? Conhece mesmo, né? Exatamente, a gente conhece os nossos parceiros, né? E, assim, os produtos todos da linha Vita têm condição, né, de receber as barreiras.
Eu coloquei que dentro dos nossos produtos da nossa nova linha, né, que tem os 15 produtos, nós temos produtos para a linha do frio, para blister, para barreira gordura, né, para barreira água. E assim, as barreiras hoje, né, são um novo desafio aí, né, para o papel cartão, né? Cada vez mais as empresas estão querendo, nesse momento aí, né, fugir do plástico, né? Fugir do plástico e ir para o papel, né? E o papel ele tem que apresentar algumas características novas, né? Que possam atender a toda essa demanda que você tem de produtos no mercado. Então, as barreiras são um caminho do futuro aí, né? Hoje a gente tem já uma tecnologia de barreiras desenvolvida. O microfone não está funcionando. Deixa eu trocar aqui, fazer uma... Então, agora melhorou. E fazer os produtos de papel terem novas utilizações e terem uma gama, né, de atendimento a segmentos bem maior. Então, hoje a gente já tem algo, mas assim, tem muito a melhorar ainda, muito a desenvolver. Tem um campo muito grande ainda nessa questão das barreiras. Tem uma evolução. Você gostaria de complementar, Mando, sobre esse tema? Não consigo complementar, ele fala tudo que Ele precisa fala de embalagem. tudo. A barreira é ele. Então... A única coisa que eu digo para o Cris é assim, precisa da barreira, né, Cris? É isso que a gente conversa, né? Nós precisamos fazer a barreira. É isso, Borg, é isso mesmo. Não vamos escapar disso, não. Nós precisamos da barreira. Perfeito. Então, eu vou chamar o Borg aqui para... né, para o contexto. O que o consumidor ele ganha com embalagens mais sustentáveis? Né? Que fala-se muito, né, o consumidor está interessado, né, numa embalagem que seja mais sustentável, a questão, né, hoje do impacto ambiental menor, o consumidor quer ter essa preocupação. O que ele ganha efetivamente, Borg? Fala aí do ponto de vista, né, do design, inclusive. Tá, excelente pergunta. A sociedade ganha, né? Acho que a sociedade como um todo ganha, né? A partir do momento que a gente consegue entender, consegue oferecer um produto com uma embalagem que tem um menor impacto ambiental. O consumidor, o agente de consumo, de decisão no ponto de venda, aí é um pouco mais difícil, né? Porque depende da categoria, depende do produto, depende de como é posicionada a marca, da concorrência, se aquela categoria é sensitiva a preço, se ela é sensitiva... Então, aí começa fica mais complicado. Mas eu vou mostrar para o lado da marca, né? A marca sim ganha, como bem falou o Renato. Porque hoje, quando a gente fala de consumidor, tem várias gerações, né? Y, Baby Boomer, X, Y, Millennial. E os Millennials. Todas aquelas classificações, né? Que a gente às vezes fica meio perdido, né? Entender. Baby Boomer, X, Y, Millennial, Y e Z. Millennial, né? E essa nova geração de consumo, os Millennials e agora a geração Z, a geração Alpha que está chegando, cada uma dessas gerações tem comportamentos distintos, tem valores distintos, né? E estes, sim, começam a criticar e querer entender mais, né? Eu sou de uma geração X, né? Então era muito de marca, gostava, mas agora eu tenho duas filhas, né? E elas são muito mais de, por que é isso? Mais de questionar. Então, sim, o consumidor vai questionar, sim, as marcas já respondem, as marcas mais atentas já respondem, falou, opa, né, como foi dito aqui, como eu vou perenizar a minha marca, de que maneira eu vou conversar, a minha marca vai conversar com essa geração. E aí, sim, esse consumidor, ele muda, ele exige mudança das marcas, que, por conseguinte, muda seus produtos, suas embalagens, e aí a sociedade como um todo ganha. Mas existe aí todo um emaranhado. Ele vai ganhar a partir do momento que ele vai começar a pedir, questionar essas embalagens, esses impactos menores. Perfeito, Borg. Christian, eu vou ter que te dizer que o seu microfone ficou mudo enquanto você respondia a primeira pergunta que eu te fiz. Então, podemos voltar no tema? Podemos falar novamente? Sim, sobre barreira? Claro. Sobre... Não, a primeira. Se os cartões reciclados, eles podem ser utilizados em contato direto com alimentos. Então, desculpa, é que realmente a gente teve esse probleminha técnico, mas acho que você vai gostar de falar do assunto novamente. Vamos falar.
Bom, a questão, como eu tinha comentado aqui nos bastidores, porque ninguém me ouviu, né? Que assim, os produtos da nossa linha, né? Todos eles têm, a maioria deles tem um percentual de reciclados, né? E se a gente falar especificamente dos dois que a gente colocou para compor esse projeto de crédito de reciclagem, né? Que é o VitaCarta e o VitaCycle. O VitaCycle, ele tem uma composição tal, né, que ele tem os produtos, as fibras virgens, né, colocadas na capa e no verso, e as fibras secundárias, as fibras recicladas, no miolo. Então, dessa maneira, a gente consegue, o VitaCycle, ele tem toda a certificação necessária para contato com alimentos, né, RDC88, ISEGA, tudo isso. E as migrações ficam controladas e, dessa forma, a gente consegue ter o contato direto. Já o VitaCarta, como ele é 100% reciclado, então ele tem o contato do reciclado direto com o produto, a gente ainda tem algumas barreiras de legislação para esse contato direto com o alimento. Então, ele é recomendado para embalagens secundárias, né? Inclusive, nas nossas indicações para o mercado, a gente já coloca no VitaCarta compor projetos de embalagens secundárias, né? A gente sempre trabalha bastante com a informação real e firme, né? Talvez seja isso, não sei se Sim, acho que mais se perdeu aí, recapitular, mas né? Obrigada, Christian. E aproveitando essa questão do cidadão, né, do consumidor, tem uma pergunta aqui para o Renato. Como é que podemos evitar o risco da transferência do ônus da sustentabilidade para o cidadão comum? Por exemplo, o erro do designer na embalagem, como é que, enfim, se evita esse risco? Legal, muito bom. Isso, acho que o Borg tratou desse assunto magistralmente, que é justamente sobre você fazer o redesign das suas embalagens. Pelo que eu entendi da pergunta, se não for isso, né, por favor, questionem que a gente responde depois, mas transferir o ônus da sustentabilidade para o consumidor seria eu fornecer uma embalagem para esse consumidor que não tem potencial para ser reciclada, né? Então, uma embalagem que tenha diversos filmes não recicláveis conjuntamente, né? Então, se a gente hoje tem embalagens assim circulando no mercado, né, é papel sim do brand owner desenvolver embalagens que estejam pensadas para o final do ciclo de consumo, não do ciclo de vida. Porque terminei de consumir, se ela tiver pensada para ser reintroduzida na cadeia, ela será reciclada e vai retornar. Então, a gente brinca na economia circular, não existe o fim do ciclo de vida. Tudo isso é a vida dela, porque a gente está pensando sempre nessa circularidade. Então, dois caminhos. O primeiro, o redesign. Então, tenho lá a minha embalagem que está indo ao mercado e não consegue ser reciclada, tenho que repensar a minha embalagem para que ela possa ser reciclada. E o segundo dos caminhos é, enquanto eu faço esse processo, né, criar um canal para esse consumidor, para você ter um contato direto e recolhimento dessas embalagens. É custoso? Muito. Mas na tomada de decisão, né, como os influenciadores de opinião, como todas a gente vê as gerações cada vez mais tomando isso por seu parâmetro de consumo, naturalmente elas vão deixar de consumir. Então, é custoso fazer? É custoso fazer uma mudança? Sim. Mais custoso ainda, relembrando minha primeira resposta, é deixar de vender. Então, deve-se investir, sim, em redesign, ainda mais hoje em dia, a gente tendo tantas oportunidades. O Christian falou aqui do que a gente colocou, acho que de todas elas podem ser utilizadas, né? Então, acho que não existe mais a razão primordial para você usar, né, uma embalagem que não seja mais reciclada. Antigamente, você buscava, não, porque o brilho da minha embalagem na gôndola, hoje ninguém mais. Né? Vou parar para olhar o brilho da tua embalagem na gôndola. Não, dá para reciclar esse negócio ou não dá para reciclar esse negócio? Isso é meu parâmetro de tomada de decisão. O que é que você está tomando de posição como marca que me estimula o consumo para que eu me sinta um consumidor mais consciente? Esse é o negócio, é sobre isso que a gente está falando hoje. Então, sem tirar ali, né? Então, redesign e canal direto com o seu consumidor para fazer essa transformação. E até pela questão de antecipar uma demanda, né, que vai vir em algum momento, já está vindo e ela pode aumentar ao longo dos anos, né? Então, ter esse senso de antecipação é importante para as marcas também, né? A gente sempre brinca, né, que essa demanda que vinha, né, a sustentabilidade vai vir a ser, já veio, né? Não tem mais o que faça, esse negócio virou, né? Eu sempre lembro de uma máxima de Vitor Hugo ali quando a gente fala de sustentabilidade, que é
Não há força maior no mundo, nem o maior exército é capaz de barrar uma ideia cujo tempo chegou. E essa ideia é a sustentabilidade. Chegou, está posta. O que a gente tem para fazer é de que forma guiamos a melhor forma a nossa empresa por essa corrente, por esse ciclo, guiando os consumidores também para esse caminho de maior sustentabilidade. Perfeito. E aproveitando essa questão dos custos, né, que eu acho que é um tema que, né, todos querem saber, enfim, realmente impacta o negócio, tem uma questão para o Fabrício, novamente. No processo de reciclagem, a logística é onerosa? O quanto ela é onerosa, especialmente quando a coleta é feita em outros estados? Fala um pouco sobre isso, Fabrício, por favor. Bom, eu acho que essa é uma ponderação importante. Primeiro que, bom, implementar um sistema de logística reversa é uma obrigação. Sendo uma obrigação, eu tenho que executá-la. Por consequência, tem um custo. Invariavelmente tem custo, né? Então, você tem um custo para viabilizar esse retorno, a logística, né, o transporte, fundamentalmente rodoviário, a reciclagem, que ela está localizada, não é em todo o país, que há uma distribuição geográfica harmônica, com polos de reciclagem devidamente estruturados. Então, e é por isso que eu particularmente defendo, André, que eu falei a palavra isonomia. Isonomia significa exatamente isso, que todos cumpram o seu percentual, a sua medida, né? Porque tem que ser, eu não posso competir com um produto mais barato que não arca com esse ônus. É igual um produto contrabandeado, irregular, ilegal, que entra no mercado brasileiro sem recolher os impostos, sem fomentar o desenvolvimento regional do país, mas sem criar os empregos no território nacional, e de repente ele está competindo com quem está aqui, cumprindo as regras, recolhendo os impostos, cumprindo com a logística reversa. E esse é um ponto que eu particularmente defendo com muita ênfase. Eu acompanho praticamente quase todos os setores regulados no Brasil nesse tema. São, por exemplo, o controle dos importados. Nós temos um grande desafio, porque, veja, foi trazido o exemplo, foi muito bem trazido o exemplo pelo Christian, eu comentei também da questão do controle na renovação da licença de operação. Só que quem que é licenciado ambientalmente pelo Estado? O fabricante, né? Então, eu não tenho controle nos demais agentes da cadeia, que estão ou que são obrigados a implementar a logística, que é onde você tem, talvez, uma diluição do custo. Se cada um vai cumprindo uma parte, porque, no final das contas, quem paga pelo sistema é o usuário, é o consumidor. A conta vai chegar a mim, na qualidade de usuário-consumidor. Só que tem que chegar de uma forma isonômica, com que os produtos colocados à minha disposição, como o Renato colocou, tem um diferencial competitivo de quem quer fazer para além, mas o mínimo tinham que estar todos cumprindo. Porque, veja, se eu estou... No mesmo patamar, né? Para que Exato. Se eu estou no mesmo mercado concorrencial, em que a briga é por centavos, eu não posso arcar com o custo e o meu concorrente não arcar. Então, essa questão do custo é inexorável dentro da logística reversa. Ele tem. Então, não adianta, infelizmente, nesse nosso setor, né, no setor da reciclagem, muito se fala, infelizmente, você escuta, né, vários vendedores de sonhos também dentro dessa, né? Gente que fala que vai jogar. Isso eu ouvi, tem um amigo meu que fala exatamente isso, que joga uma tampinha no chão e vira um helicóptero, né? Que você acha de tudo hoje dentro desse cenário. Só que não, eu estou falando de coisa séria, bem feita, com rastreabilidade, com segurança, com número, né, com conformidade. E, veja, e o custo é inerente. Por isso que, veja, é o que por exemplo, a partir do momento que eu compro um produto comercializado em embalagem, eu tenho que estar ciente que a logística reversa tem que estar ali compreendida. Eu compro o medicamento, tem que estar ali, o pneu tem que estar ali, a lâmpada tem que estar ali, o eletroeletrônico. Agora, o que eu não posso é comprar e o concorrente que tem um custo, ele perde competitividade porque esse aqui não cumpre. Então, eu acho que essa discussão do custo, aí é questão de como potencializar isso, que eu acho que aqui é um grande exemplo de uma oportunidade, né, que transformou o que tinha ali uma obrigação, mas que é do meu parceiro, mas que eu trouxe uma solução para ajudá-lo a se posicionar melhor no mercado. Não, esse tema é muito pertinente. E, aproveitando até um pouco desse gancho, eu queria voltar aqui com o Amando. Amando, qual que
que é a estratégia de divulgação e de educação para que essas informações cheguem justamente aos fabricantes, às empresas privadas, aos end users, né? Para fortalecer justamente a importância da responsabilidade de todos quanto à logística reversa, quanto à reciclagem. Como é que se trabalha, né, essa questão da informação, da educação mesmo, dos parceiros, né, dos elos da cadeia? O que a gente está fazendo aqui hoje, né, num webinar desse tipo, é uma maneira de passar informação, né, de trocar aquilo que cada um de nós sabe e de chamar para assistir quem tem interesse ou precisa de informações para essa cadeia. É o que todo mundo está falando, né? Os brand owners, nós da cadeia, como recicladores, como aparistas, como pessoas ligadas à legislação, como é o caso do Fabrício, todo mundo tem muita informação para dar e divulgar. Eventos desse tipo ajudam. Mas não é só isso, a gente também tem trabalhos, mais do que vender produto, né, Christian, que é o que a gente faz muitas vezes nos nossos dias da semana, a gente leva informação aos brand owners e aos nossos clientes, explicando como é as necessidades, explicando sobre a Política Nacional do Resíduo Sólido, explicando sobre a reciclagem, explicando sobre a economia circular. Esse é um ponto que eu acho que a gente consegue trabalhar, porque é o ponto que está nas empresas, a gente consegue conversar com as empresas. Mas acho que o Fabrício pode me ajudar, né? Porque a própria Política Nacional do Resíduo Sólido, ela diz que a nossa obrigação compartilhada, né, informar o consumidor da reciclagem, da economia circular. E aí é um trabalho que a gente tem feito setorialmente. Então, no nosso setor, na nossa entidade de associação é o IBA, a gente tem programas de informação ao consumidor, de informação às escolas, de informação à sociedade, em que a gente, porque tem que cumprir a lei, né? Naquela linha que você falou, está falado, tem que fazer, não adianta a gente negar, né? Então, a parte que cabe à nossa... Não é isso, né? Não quero dizer que a gente só faz e ninguém faz, mas assim, tentamos fazer uma parte na educação. A educação entre as empresas é um pouco do que a Papyrus contribui, divulgando. E quando eu chamo as parcerias, não é porque a gente sabe fazer, mas é porque a gente precisa de parceiros para conseguir fazer, né? Então, essa troca de informações todas é o que vai levar a essa divulgação do que é necessário fazer. E, além disso, o que é o maior desafio, na minha visão, é a educação do consumidor. Essa é muito difícil, porque é muita gente, o país é muito amplo, tem muita diversidade, né? Mas é uma coisa que tem que ser feita, está sendo feita. Eu acho que cada associação, se a gente olhar as associações todas, e você, né, Fabrício, tem visão de todas as associações, muito mais do que uma só, a gente vê mais o papel e celulose, tem essa condição de informar essa necessidade. Isso está sendo feito, mas o país é muito grande. Só complementando, André, se me permite, Amanda, também complementar, para além, né, de todo esse trabalho institucional e tudo mais que se leva através de associações com papel fundamental, com esse programa que a gente cria, a gente também leva para todos os consumidores dentro de casa, através do QR Code, todo o conhecimento sobre o que é a logística reversa, como descartar o material, qual é o potencial que ela tem de regeneração do sistema, ou seja, quanto eu deixo de emitir de CO2, quanto eu deixo de consumir, né, de energia, por exemplo, em todo esse processo. Então, a gente leva também muita informação dentro da embalagem. Esse QR Code, basicamente, ele faz com que a embalagem possa contar a história dela, né? Fala, olha, eu sou assim porque existe a logística reversa de embalagens, existe o seu papel em descartar corretamente, existe o papel da Papyrus em fazer a reciclagem, existe a gente fazendo a rastreabilidade, existem as cooperativas fazendo todo o processo de separação lá na ponta, e isso tudo culmina nesse novo produto que está aqui. E a gente conta essa história para ele. Então, a informação vai também para a casa do consumidor através do QR Code. Muito legal. Muito bem lembrado, muito bem falado. É até interessante ressaltar, né, Renato, o quanto a tecnologia tem auxiliado nesses processos todos, né? Tanto com blockchain, quanto, né, com realmente a digitalização das informações, que se torna tudo muito mais acessível, né? E aproveitando também essa questão entrando mais na economia circular, uma pergunta aqui para o Christian. As grandes marcas, elas já têm a consciência sobre a importância da economia circular e do uso de materiais reciclados no processo de produção? Ou o Brasil ainda precisa avançar nessa direção? Qual que é a sua análise, Christian? Eu vou falar um pouco aqui sobre a nossa experiência, né? Assim, dentro do tempo que a gente estudou isso antes de lançar esse projeto nosso e agora, depois de ter lançado, nesse trabalho de divulgação, né, de contato com as empresas, tudo. Então, o que eu vejo é que, assim, a informação sobre a importância, né, da sustentabilidade da economia circular, ela já permeou a sociedade, já permeou as marcas e as empresas.
O que eu vejo, o que é? Que a gente tem diferentes estágios de conhecimento e de engajamento. Então, assim, isso independe um pouco do tamanho da empresa, do quão famosa é a marca. Eu acho que, assim, uma coisa até que estava comentando aqui com o Fabrício, a gente vê as empresas mais novas, né, que vêm surgindo, e elas já muito mais engajadas, né? Eu fiz uma reunião com uma empresa que ela falou assim, eu neutralizo 100% da minha embalagem, é o mínimo que eu posso fazer. Ela até meio indignada, assim, né? Pô, que tem menos do que isso, né? Assim, e a gente vê grandes empresas, às vezes mais lentas. Não, eu tenho minha meta para 2050, eu vou chegar lá, tal, com todo o esforço aqui que eu estou fazendo e tal, né? Então, assim, eu acho que o conhecimento está aí, né? O que a gente falou. Hoje a nossa é a sociedade da informação, né? Então, assim, é difícil dizer que as pessoas não tenham informação, elas têm. O que tem são diferentes estágios de engajamento das empresas, né? Mas, assim, a gente vê que nos últimos tempos a velocidade que as empresas estão buscando se engajar é maior por essa força toda de consumidor, de novas consumidores mais novos, né, que tem esse questionamento e tem toda essa exigência. Então, eu acho que a velocidade das coisas vem aumentando. Então, essa é a visão que a gente teve nesse tempo aí de trabalho. Perfeito. Bom, o papo tá bom, tá muito bom, a gente tem mais perguntas, mas, enfim, nosso tempo tá chegando aí ao fim. Então, eu queria, antes de encerrar, eu gostaria que cada um de vocês fizesse as suas considerações finais, né? Trouxesse aí elementos, enfim, que não foram abordados, enfim, o que vocês quiserem colocar aí para a gente encerrar com chave de ouro. Vamos começar pelo Borg, que está na ponta, okay. A gente vem caminhando. Ok. Bom, antes de tudo, eu queria agradecer muito a oportunidade desta manhã, dessa troca de conhecimento, aprender com todos os colegas e tentar construir juntos esse conhecimento. E eu queria pegar algum ponto sobre conhecimento, né? Todo mundo falou sobre conhecimento. Eu tenho hoje a honra de estar na academia, né? Então tem lá os estudantes no final do curso, vou montar uma empresa e tal, né? E é nítido, olha, a embalagem tem que ter impacto menor, o produto tem que ter impacto menor. Então, isso é maravilhoso de ver essa juventude, né? Só que, ao mesmo... cheio de ideias, mas ao mesmo tempo, vem aquela frase, não, meu produto não vai ter embalagem. Mas fala, não, pera, né? O que eu quero dizer com isso? Existe uma oportunidade muito grande de conhecimento, de transferir esse conhecimento, de dividir esse conhecimento que nós estamos fazendo aqui com as indústrias, né, com os parceiros, mas levar isso para a academia. Até o Amanda falou, é um país enorme, cheio de vários obstáculos, mas existe muita oportunidade e eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Obrigado. Obrigada, Borg. Vamos lá. Uma coisa que eu sempre falo em algumas conversas que a gente está falando, em algumas palestras, é assim, embalagem premiada é aquela que normalmente é feita a 6 mãos, né? Então, eu queria deixar aqui esse recado, né, que eu já tentei reforçar aqui na minha fala. Crie parcerias, né? Utilize do conhecimento já existente, né? Crie atalhos, né, para você conseguir chegar nos objetivos. E a gente está agora acompanhando, a gente está aqui em pleno acontecimento da COP, né, 26 lá, e qualquer um que viu um pouco falar do que está acontecendo lá, é assim, né, não é para amanhã, é hoje, né. Ontem não dá porque já passou, mas assim, tem que ser hoje, né. Então, utilize até dessas parcerias para trazer as coisas a acontecer mais rápido e ter resultados mais rápidos. Sustentabilidade e economia circular precisam de ações hoje, né. É isso que eu queria deixar. Perfeito. Obrigada, Christian. Perfeito, Christian. Eu, aproveitando a sua fala, queria ter as minhas considerações hoje no enorme prazer da gente lançar esse programa com o Papyrus, né? Tudo que a gente desenvolveu ao longo de todo esse tempo, desse programa Papyrus Circular com pólen, de embalagens que contam a sua história. Acho que hoje a gente rompe um paradigma no setor de embalagens em geral, né? Hoje a gente rompe um paradigma daquela... deixando de... dizer o que faço pela minha empresa ou o que eu vou fazer pela minha empresa, para deixar porque a embalagem demonstre o que ela faz. Esse paradigma está sendo rompido hoje. Essa data de hoje rompe um paradigma do mercado de embalagens no Brasil. E não só no setor de
papel e tudo mais, mas em todos os setores. Não há qualquer um que faça isso que a gente está fazendo hoje. Então, por essa razão, minhas considerações se atêm a toda essa nossa parceria, a nossa inovação que a gente conseguiu fazer ao longo de todo esse processo que foi trabalhoso, vai ser ainda mais. Inovação é aquilo que não se perde, o desenvolvimento, isso não para. Então, essas são as minhas considerações de hoje. Obrigada, Renato. Bom, eu acho que primeiro é agradecer e cumprimentar a iniciativa. E eu acho que o que foi colocado aqui, inclusive, essa questão da embalagem, da cadeia da reciclagem, os índices do Brasil ainda são sofríveis, então que demonstra uma oportunidade tremenda pela frente. Eu acho que é mais uma iniciativa que se soma para potencializar essa cadeia no Brasil, com toda essa amarração com esse viés social, com a comunicação, que é fundamental, foi muito bem colocado pelo Armando, e junta-se com o dever de educação ambiental, que é do Estado. Então, isso não exime o Estado de cumprir o seu dever, que a educação ambiental é papel do Estado, junto com a comunicação que é feita pelo setor empresarial. E amarrando tudo, a importância de que o tema seja visto com uma visão sistêmica, que leve em considerações variáveis ambientais, sociais, culturais, tecnológicas e de saúde pública e econômicas, naturalmente. Não adianta olhar só um recorte que vai dar errado, ainda mais num país com 210 milhões de brasileiros e 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Então, é um desafio posto. Parabéns a Papyrus pela iniciativa e obrigado pelo convite aqui para participar do bate-papo. Bom, da minha parte, acho que cabe agradecer a todos vocês que vieram aqui estar conosco esta manhã, agradecer a quem está assistindo com a gente também, muito bom, muito obrigado por estarem conosco, por se interessarem por esse tema. Nós estamos prontos, essa é a coisa o recado que eu posso passar para quem assiste a gente está pronto para fazer isso junto, a gente quer fazer isso junto, a gente aprendeu a fazer isso junto. Eu preciso dizer uma coisa que eu sempre falo, eu sou velhinho. Eu já estou há muito tempo fazendo isso, mas eu tenho há muito tempo fazendo isso que eu já faço. E eu nunca tive tanto prazer em fazer o que eu estou fazendo, como eu estou tendo prazer nesses últimos anos que a gente faz isso no mercado de papel cartão. É bom trabalhar junto, é bom compartilhar, é bom criar projetos que a gente vê que vão ser... Caiu alguém lá atrás. Que vão ser executados e projetos que a gente acredita que vão melhorar o país, vão melhorar o mundo. Sustentabilidade é um tema apaixonante. Eu sinto ter nascido baby boomer, né? Eu acho que eu sou tão velho que sou baby boomer. Eu sinto ter nascido naquela época, porque hoje eu ia contribuir muito mais, eu tenho certeza. As novas gerações vão poder fazer uma transformação que a gente vai poder pavimentar, talvez, mas a gente não vai ver. Mas é muito legal a gente fazer isso. Obrigado, pessoal, obrigado a todo mundo, foi muito bom estar com vocês. Obrigado, pessoal que está em casa, a gente adorou isso. Obrigado, André, por estar conosco, foi muito legal. Obrigada, Armando. Eu só queria dizer que é baby boomer, mas com espírito de geração Z, né? Então, assim, aberta à inovação. Então, é isso que a gente precisa de pessoas realmente com esse espírito inovador, com esse espírito empreendedor e sustentável ao mesmo tempo. Então, eu agradeço a participação de todos, né, dos presentes, as pessoas que nos acompanharam pela internet no webinar Papyrus Circular. E para saber mais sobre as iniciativas, acesse o nosso site, o site da Papyrus, www.papyrus.com. Muito obrigada, um ótimo dia a todos.